guys are welcome. Sejam todos bem-vindos. We live in an era. É essa frase, tá bom? Vou voltar um pouquinho. Which can get you. And more to the point. Próxima frase. Pay attention. Presta atenção, guys. We live in an era. Ok? Vocês perceberam que a frase é curta? Vamos mais uma vez? That is what a language can get you. And more to the point. Próxima frase, guys. We live in an era. Essa é a frase. Teacher, eu ouvi uma palavra. Teacher, eu ouvi duas palavrinhas só. O que você conseguiu ouvir? Tem algo que você conseguiu ouvir nesse trechozinho que a gente acabou de ouvir? Uma das ferramentas do TED, da plataforma, não sei se você conhece, é você poder clicar direto lá no trecho que você quer assistir e você ouve, né, tanto faz, e ele já vai direto ali para você. Então, ó, eu já peguei o script, deixa eu rolar aqui para cima, porque isso você pode fazer no seu momento de treino, né? A hora que você tiver escolhido o seu vídeo, a sua palestra, o que você está assistindo, você vem aqui em Transcript, escolhe o idioma, no caso aqui eu coloquei inglês, tá? Então você tem 44 idiomas para você escolher. Escolhe aqui, né, inglês, e aí, ó, você procura o trecho que você quer. Então você pode treinar o trecho, e o trecho que nós treinamos foi um pedacinho desse aqui, ó, que tá em destaque. Se eu clicar aqui, guys, o vídeo vai tocar de novo, tá? Eu não vou fazer isso agora, para ele não tocar de novo, mas eu clico, ele toca. Então fica um treino super prático e fácil. Guys, olha o que nós acabamos de ouvir. We live in an era. Foi só esse trecho. We live in an era. Só esse pedacinho, tá? Bom, por que eu tô falando isso? Nós vamos lá agora destrinchar essa frase e vamos ver o que tá acontecendo antes da gente voltar aqui, tá bom? Então eu vou abrir a minha tela aqui de novo com você e aí eu vou começar a destrinchar mesmo isso e aí a gente vai entender o que acabou de acontecer, por que a gente não entendemos numa primeira situação. Bom, o que é importante a gente entender? Que toda vez que o inglês é falado, assim como o português também, acontece um fenômeno na fala, né? Esse fenômeno é a junção de sons. Tem um nome técnico para isso, né? Connected Speech, Liaisons, entre outros nomes, porém, eu vou focar para a gente ficar mais fácil para você entender, visualizar, sons grudados. O que acontece basicamente é que toda vez que um idioma é falado, acontece esse fenômeno dos sons grudados. E no inglês, nesse fenômeno dos sons grudados, existe um padrão, onde eu tenho ali, ó, toda vez que eu tenho uma consoante com vogal, eu já vou explicar o que é isso para vocês. O som vai grudar, consoante com vogal, onde, teacher? E toda vez que eu tenho uma vogal com vogal, esse som também vai grudar, também vai acontecer esse fenômeno. Tá, que fenômeno é esse, pessoal? Ó, o que acontece? Vamos pegar então essa frase que a gente acabou de ouvir, né, que nós ficamos um pouco na dúvida, que ele falou o seguinte, né, toda vez que nós ouvimos o áudio aqui, ele falou exatamente o seguinte: we, não foi? Live in an era. Foi isso que a gente acabou de ouvir lá no John. O John, ele é um professor universitário, PhD, doutorado, o cara é fera, e ele é um linguista, ele é um estudioso de vários idiomas. Eu amo as palestras dele. Pensa num cara que entende de idiomas, é esse cara que a gente está vendo na palestra. E ele falou essa seguinte frase: we live in an
era. Tudo bem até aqui? Essa foi a frase, gente. Ó, dá uma espiada nessa frase e falem pra mim o que do que tá escrito aqui, qual palavra que você realmente não conhece a tradução em inglês do tipo teacher, não faço ideia do que é, nunca vi na vida. O que que tem aqui nessa frase? Colocam aí pra mim, por favor, no chat, coloquem aí o que que tem aqui que de fato você não conhece e não faz ideia. Tipo, nossa, teacher, eu não sei o que que é we, eu não sei o que é era. Só como dica, guys, o era é um cognato, tá bom? Então é isso que você tá imaginando mesmo. O que tá dizendo aí nessa frase? Vê se tem algum vocabulário aí que você, de repente, não conhece. Coloca aí nos comentários se tem algum vocabulário que você não conhece. A gente viu que, né, a gente começou entendendo que quando a gente fala, os sons são grudados. É um fenômeno que acontece em todo idioma, tá? No inglês, existe um padrão para isso acontecer, o que isso é muito bom. Lembra que eu falo sempre para vocês que quando tem um padrão, quer dizer que aquilo vai se repetir? É só eu ir replicando? É exatamente o que vai acontecer. Toda vez que eu tenho uma palavra no inglês que termina com consoante e começa com vogal a próxima, eu vou juntar na hora de falar. Vou dar um exemplo aqui na frase do John, tá? Então, uma palavra que terminou com consoante, a outra começou com vogal, eu junto na hora de falar. Vamos encontrar isso nessa frase? Ó, tenho alguma palavra aqui que terminou com consoante e a próxima começou com vogal? Tem, não tem? Já encontrei uma aqui, ó. Consoante, N, tem um N aqui. A próxima palavra começa com vogal? Sim, teacher. Então, nós vamos juntar. Vai ter um fenômeno aqui na hora da fala. O que é esse fenômeno? Eu vou juntar. Nós vamos treinar esse som, como é que vai ficar. Tá. Onde mais isso vai acontecer? Terminou com consoante aqui também, N. A próxima palavra começou com vogal, gente? Sim, teacher, começou. Tem uma vogal ali. Deixa eu ver se melhorou a visualização aqui para vocês. Muito bem, guys, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma palavra que terminou com consoante, a próxima começa com vogal. Terminou com consoante, a próxima começa com vogal. Toda vez que isso acontece, toda vez, porque é um padrão, eu vou juntar. Se eu tivesse que falar isso separadamente, talvez nós falaríamos algo do tipo we live in an era. Lembra do carro que eu sempre falo? Um carro manual andando em primeira mais do que deveria. A primeira marcha no carro manual é só para eu sair com o carro. Não é para ficar andando com ele a quadra toda. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. We live in an. Ele vai assim, né, em soquinho e o carro não vai andar. É bem parecido com o que acontece na hora que a gente está falando. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Achei uma consoante com vogal, eu vou juntar na hora de falar. Então, eu não vou ter mais N. Sabe esses dois sons separados? Não, eu junto. Exatamente o que a gente falou que aconteceu ali em cima, ó, eu vou juntar esses dois sons. N com N. É como se eu tivesse uma palavra só. Então, ao invés de eu falar N, vocês vão juntar essas duas palavras. N. Vão repetindo aí. Aqui eu tenho um N, então vai ter som de N mesmo aqui, tá, guys? N. Eu não pauso, eu não separo. Meu N emenda com A. N. Tem que sair esse som desse N aqui, ó. Enen. Lembrando que esse I não é tão I, e sim um E. Enen. Tá? Muito bem. Então, juntem esse som e pratique. Enen. É isso, tá? É como se eu tivesse uma palavrinha grudadinha aqui mesmo, tá? Então, eu tenho ali o Enen, tá? Eu junto. É como se eu falasse isso. Enen. Logo depois, eu tenho aqui, deixa eu só apagar esse. Logo depois, eu tenho ali mais uma junção que nós vimos, que é o N com
era, eu também tenho uma consoante e eu também tenho uma vogal aqui. O que nós vamos fazer? De novo, eu não falei para vocês que é um padrão? Se é um padrão, vai se repetir. Eu vou juntar aqui novamente. Então, se eu tenho an com era, eu vou juntar isso e eu vou falar enera, enera, enera. Juntem esses sons. Eu quero que você treine, abre a boca e fale. Então, você vai juntar aqui enera, enera, tá? Junta. O som do N precisa estar audível aí para você. Muito bem, treinamos esses dois sons grudados separados. Só que aqui, gente, nós vamos fazer uma única junção de tudo. Então, eu vou juntar aqui o N com N, enen, lembra do enen? E eu vou juntar o enera. Vamos juntar tudo para ver o que a gente tem aqui, ó. Enenera, enenera, enenera. É isso que vai sair. Enenera. Vê se ficou um pouco diferente daquilo que talvez você estava falando. Se a gente juntar tudo, ó, enenera, é como se eu tivesse essa palavrinha aqui, guys. Enenera, enenera. Treine esse som. Enenera. É isso que aconteceu aqui. Eu tenho uma palavra que acabou com consoante, tenho outra palavra que começa com vogal e tenho outra palavra que começa com vogal. Olha as combinações aqui, ó. Consoante com vogal, consoante com vogal. Juntei tudo. Treinem esse som. Enenera, enenera. Enquanto a gente não entende que essa combinação existe, o que acaba acontecendo, guys? A gente fica tentando, às vezes, só falar rápido, né? Então a gente só fica lá e vai enroscando mais ainda. É o carro em primeira, você querendo acelerar. Se você não entende que você tem que trocar de marcha, você vai ficar tentando acelerar com o carro em primeira, né? Numa marcha manual, e não vai rolar, o carro não vai andar. É a mesma coisa aqui. Então eu fico tentando acelerar, não acontece a junção e o som não flui. Então, primeira coisa, eu preciso entender essa junção de sons, tá? A gente vai começar a entender que a escrita é uma coisa, né? E a fala é outra, assim como no português. A gente não fala como escreve e vice-versa, né? E aqui também vai ser a mesma coisa. A gente começa a reconhecer esses sons a partir da escrita, só que a gente pratica falando já esses sons. E aí, automaticamente, a gente vai também identificando isso na hora que a gente vai ouvir, tá bom? Então, o que é importante? Identifiquei isso na escrita, porque eu preciso entender como esse padrão funciona, e agora eu pratico falando. Enenera, enenera. Tá, o que faltou agora ali, ó? Vamos, nós não vimos lá em cima que quando eu tenho vogal com vogal, eu também junto. Onde tem vogal com vogal aí, guys? Apareceu vogal com vogal? Apareceu. Ó, o live com N aqui. Olha duas vogais. Vogal com vogal, eu junto. Então, ó, levenenera. Nós vamos ter mais uma junção aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho ali vogal com vogal. Então, ó, vamos juntar tudo agora, ó. Live, eu não tenho ali o live, eu tenho vogal, mais uma vogal. Eu não vou falar as duas vogais, por exemplo, live in. Não acontece isso no inglês. Eu vou eliminar o som de uma, senão eu vou ter que pausar. Live in, não, eu tenho duas vogais. Uma vogal, o som de uma vogal vai desaparecer. Então, nós vamos juntar um pouquinho mais aqui, ó. Olha como ficou agora. Olha a junção, como é que ficou. Juntamos mais um pouquinho, ó. Tenho mais uma junção aqui, porque eu tinha vogal com vogal, o som de uma vogal desapareceu. Então, live in an era, live in an era. Matou a frase, gente. É aí que tá toda a junção grudada que impediu você de ouvir. Você percebeu que o que impediu você de ouvir foi o som grudado e não a tradução? Vocês perceberam que a frase em si tá fácil? Vocês perceberam que se tivesse que traduzir lendo, tá tranquilo?
mesmo que era fosse uma palavra nova para você, você ia identificar porque ela é um cognato, é aquela palavra que se parece com a nossa. Vocês perceberam que o não entender não tem a ver aí com tradução? E eu vou te falar mais, na maioria das vezes não tem a ver com tradução. Ah, eu não estou entendendo porque eu não conheço essa palavra. Não, você não está entendendo porque você não está identificando sons grudados. Pratique falando, live in an era, live in an era, live in an era, live in an era. É isso, ó. Live in an era. O som do A é A, o I é E. Live in an era, live in an era, live in an era, live in an era. Vai treinando, live in an era. Junta o we, agora que é o nós. We live in an era. É isso que ele falou, gente. We live in an era, ou seja, nós vivemos numa era. We live in an era. Nós vamos ouvir de novo, mas eu quero que você pratique essa frase toda agora. We live in an era. O mais rapidinho que você conseguir mesmo, tá? We live in an era, we live in an era, we live in an era. E aí a gente vai ouvir de novo para tirar a prova se vai dar diferença agora quando você ouvir depois de ter treinado esse som grudado. Nós vamos ouvir de novo e aí você vai me falar se agora ficou mais audível o que o linguista, professor John McWhorter está falando, tá? Vamos ouvir de novo então? É o mesmo trecho, tá bom? Todo mundo treinou a fala aí? É importante você ter treinado com as junções. Vamos ouvir. And more to the point, we live in an era. E aí, gente, ficou mais audível? O que vocês acharam? Vou pôr de novo. Which can get you. And more to the point, É o próximo trecho. we live in an era. E aí, guys, vamos ouvir de novo? Vou pôr de novo, vou voltar um pouquinho. That is what a language can get you. And more to the point, Próximo trecho. Inclusive, o conteúdo dessa palestra é sensacional. Ele fala 4 motivos para aprender um novo idioma. Assistam. Você pode pôr a legenda aqui em inglês. Não tem em português essa daqui. Mas a transcrição você tem, acho que em português, tá bom? É sensacional. Ele fala 4 motivos para aprender um novo idioma. Vamos ouvir de novo esse trechinho? we live in an era. E aí, guys, contem pra mim se ficou, assim, do fundo do coração, contem pra mim se ficou mais audível agora esse trecho que a gente começou a live ouvindo. Darcy, essa frase que eu tava esperando de vocês, agora deu pra entender tudo. É isso, gente. Então, ó, primeira coisa, desencana que, eu sou tão ruim para entender. Você não é ruim para entender, você só não praticou de uma forma que vá facilitar esse percurso para você. A partir do momento que você começar a praticar os sons grudados, você vai ver que, poxa, e mesmo que tivesse uma palavra que você de fato não conhecesse, porque vai acontecer isso, sempre vai ter um vocabulário novo, o que é bom, tá tudo bem. Depois você vai lá, pesquisa, mas isso não vai impedir de você entender a maior parte do que foi dito, tá? Então, ó, essa foi a frase que eu queria que vocês... Eu tava esperando quem ia ser o primeiro e a Darcy já respondeu lá. Andréia, ó, agora ficou mais fácil. É isso, gente. Vocês pegam e vai treinando o som dessa forma. O time, a gente vai ter esses treinos já todo organizado para vocês, mas qualquer pessoa pode treinar, tá? Selma, o pessoal ficou pegando só algumas palavras soltas, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu abrir a minha lousa aqui antes de compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou fazer assim um resuminho rápido do que, deixa eu aumentar um pouquinho agora aqui a minha câmera, do que você pode ir treinando então em relação aos sons grudados, tá bom? Então, primeira coisa, separa lá algo que você queira assistir, lá na plataforma do TED, que você pode encontrar qualquer assunto, qualquer tema, qualquer coisa que você faça ideia, que você goste, que você gostaria, você encontra no TED. Então, procura, treine com essa plataforma, tá? Segundo, você vai separar um trecho.
Então separa um trecho que você quer praticar. É um trecho bem pequenininho mesmo, tá bom? Depois que você separou esse trecho, você pode ouvir de 3 a 5 vezes, tá? Não adianta ficar tentando ouvir 1000 vezes até entender, porque você não vai entender. Não é isso que vai fazer você entender. E sim, treinar os sons grudados. Então não adianta você ficar, mas eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir de novo, e agora eu vou entender. Você não vai entender. Então, de 3 a 5 vezes, e aí você vai já pro treino dos sons, tá bom? Ouve de 3 a 5. Tá. Vai lá no script do TED, não tem o script lá embaixo? E aí você pega o trecho, né, a parte escrita daquele trecho que você quer entender. Igual a gente fez. We live in an era. Você pode escrever isso, você pode treinar ali na mesma na plataforma mesmo. Enfim, então pega lá o trecho no script, né? Você pode escrever, tá? Vou colocar aqui. E aí você vai localizar, né, os sons. É o passo a passo do que a gente acabou de fazer. O que são esses sons, né? Que é consoante com vogal eu vou juntar e vogal com vogal eu vou juntar. Localiza os sons igual a gente fez, pode ir grudando, você pode escrever grudado depois. N com N, então vai ficar in an. Opa, né? Igualzinho a gente fez, tá? E aí, por último, você vai treinar essa fala dos sons grudados. Treina, 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 treina e ouve de novo. Esse é o treino. Isso foi o que a gente acabou de fazer. Faça isso, tá? E você vai perceber que parece que abre os tímpanos, abre os ouvidos. É uma técnica poderosa que serve para qualquer nível. Teacher, eu tô no nível mais iniciante. Pega uma frase com um conteúdo mais tranquilo. Ó, essa frase que a gente pegou hoje, em termos de grau de dificuldade, é uma frase super tranquila. Só que até mesmo níveis intermediário ou até avançado, às vezes não entende. Então, assim, dá para treinar qualquer nível, qualquer nível. E é isso que você vai fazer. Tudo bem? Tudo é técnica e treino e você consegue, tá? Então, não é nada de milagre, nada de aquela pessoa tem habilidade e eu não tenho, né? Então, não é porque eu sou ruim, não é nada disso, gente. Tudo é técnica e treino. Eu bato nessa tecla sempre, porque de fato é isso. Tudo bem? Guys, thank you. Thanks for being here. Obrigada por estar aqui comigo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve para receber as notificações. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. See you guys. Thank you. Bye bye, guys.